Oi, amigos e irmãos, graça e paz. Vamos para mais uma reflexão em Efésios, agora Efésios 3, 6 e 7, mas vamos ler desde o versículo 1. Diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao ler o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Paulo está falando sobre uma grande revelação do Espírito para a igreja. O fato de que a obra de salvação de Deus, iniciada por meio do povo israelita, se estende a todos os povos da terra. Algo que já tinha sido revelado por ele no Antigo Testamento, por Deus no Antigo Testamento, mas que ainda não tinha sido plenamente conhecida, o que de fato era o plano de Deus. E agora, por meio da obra de nosso Senhor Jesus Cristo e da força operante do Espírito Santo, em meio à igreja, em meio aos apóstolos, como o apóstolo Paulo, essa mensagem agora pode ser plenamente compreendida. Os gentios, os estrangeiros, têm o privilégio de serem filhos de Deus, tanto como os judeus. E nós, gentios, não recebemos do nosso grande Deus e Pai apenas a graça de sermos filhos dele, mas também de sermos servos dele e das pessoas. João Batista foi um dos maiores profetas de Deus que já pisou nessa terra, e mesmo sendo um grande profeta, foi um dos homens mais humildes que viveu aqui nesse lugar, dentre os homens. E certa vez João Batista falou o seguinte acerca de Jesus, em Marcos 1,7, diz assim: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Esta simples afirmação é uma grande demonstração da dignidade de um servo de Deus, de como os seres humanos estão bastante equivocados em seus conceitos, pois querem ser senhores de todas as coisas, quando na verdade nós seres humanos não somos dignos nem mesmo de sermos servos de Deus, e nem mesmo servos um dos outros, mas acima de tudo de Deus, porque é como diz aqui João Batista, não somos dignos de, ajoelhados, abaixados no chão, desamarrarmos nem mesmo as sandálias, as correias das sandálias de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, servir a Deus e servir as pessoas são grandes dádivas e marcas do Filho de Deus. O nosso grande Deus e Pai, Senhor, Rei de todo o universo, Ele não fez para si filhos que são príncipezinhos mimados e chorões, que vivem dando ordem aos outros e no próprio Pai. Infelizmente, muitos têm interpretado assim, mas na verdade é o contrário. Uma vez que o nosso Deus, o Deus Filho, é o maior servo de todos, porque Jesus Cristo mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Logo, sendo ele o Rei, esse reino, o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, é um reino de servos. E servir nesse reino é muita graça. E nós não merecemos esta dignidade. A revelação que o Espírito Santo dá a Paulo diz que
algo que antes era um mistério e agora está sendo revelado. O fato de que estrangeiros, juntos com os judeus, são filhos de Deus. Nós fomos adotados por esse Pai eterno e recebemos dele todos os benefícios de filho. Diz aí, de filhos. Diz aí, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Somos co-herdeiros, juntamente com os judeus. Recebemos todas as bênçãos de Deus. E o próprio Deus é a maior de todas as heranças. Ele é o principal. Ele é a maior herança que recebemos. Em Ezequiel 44, 28 está escrito assim: os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. Deus se apresenta como a maior herança dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles, como membros da tribo de Levi, assim como todos os levitas, não receberam terra entre a distribuição para os filhos de Israel, mas eles viveriam nas possessões de seus irmãos. E a herança não era um pedaço de terra. A herança maior é o próprio Deus. E hoje nós somos um reino de sacerdotes. Anteriormente, os sacerdotes tinham um acesso especial a Deus. Eles eram os líderes que representavam o povo nos sacrifícios diante do Senhor. E hoje nós não precisamos de representantes humanos. Na verdade, se pensarmos assim, um ser humano, que é o Deus homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. E assim não precisamos mais de um homem comum para nos levar diante de Deus, para ser o nosso representante diante de Deus. Todos temos igual acesso a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora somos um reino de sacerdotes, trabalhamos para Ele. Você, em sua profissão, você não serve apenas o seu patrão, e se você é patrão, você não serve apenas a si mesmo, você serve ao Senhor Jesus Cristo. Todo o seu trabalho é para a glória dEle, porque você é um sacerdote, nós somos sacerdotes, e assim trabalhamos para Deus, tendo a certeza de que Ele é a nossa herança. Recebemos todas as bênçãos espirituais dEle, todo o seu amor. Somos co-herdeiros. E diz também, somos membros do mesmo corpo. A salvação existe somente em Cristo. A igreja é chamada de corpo de Cristo, tendo Ele como cabeça que governa esse corpo. Judeus e gentios convertidos compõem o mesmo corpo de Jesus Cristo. Os gentios foram alcançados para serem parte do povo de Deus por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma que os judeus, eles não são salvos por serem descendência de Abraão, mas os judeus precisam reconhecer Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, para assim serem também salvos. Somos membros do mesmo corpo. Não existe um sendo mais privilegiado do que o outro. Estamos em igualdade. Somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. E assim, tendo Ele como cabeça, fazemos parte do mesmo corpo. Temos também, diz aí a palavra, a bênção, o mistério, é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. E esse mistério diz também que nós somos co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O mistério agora revelado indica que os gentios receberam as bênçãos que também já haviam sido prometidas aos judeus. Nós assim somos, por exemplo, temos a certeza que recebemos a promessa da salvação eterna, do perdão dos pecados por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, de vencer a morte, de habitar eternamente no novo céu e na nova terra, de sermos testemunhas no mundo das grandezas e da mensagem do nosso Deus. São bênçãos que compõem a promessa em Cristo Jesus, que foram conquistadas por Cristo Jesus e que são desfrutadas pelo seu povo sem distinção racial. Apenas um povo, a noiva de Jesus Cristo.
E essas bênçãos, elas chegam até nós por meio do agir do Espírito Santo na proclamação do Evangelho. E assim prossegue o texto dizendo, Paulo falando de si, que é uma realidade não apenas de Paulo, mas de todos nós. Ele tem o privilégio de anunciar essa mensagem, de servir a esse grande, poderoso e maravilhoso Deus. E aí diz a palavra, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, conforme a força operante do seu poder. Pela graça, Deus nos chamou para sermos servos que proclamam o Evangelho da graça. Nós somos salvos pela graça e essa graça nos deu o privilégio de sermos servos que proclamam esta mesma graça. Não somos merecedores de anunciar o amor de Cristo, de sermos mensageiros do amor de Cristo. Este amor que chegou aos nossos ouvidos, aos nossos corações e transformou por completo o nosso sentido de viver. Paulo diz, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, conforme a força operante do seu poder. Ministro, que é mais claro no português, servo. Depois de ter se apresentado como prisioneiro, agora ele se apresenta também como ministro, que é a palavra grega diácono. E, mais claro no português, servo. Paulo quebra aqueles que querem viver dos títulos pessoais, porque ele se apresenta como prisioneiro e servo, mesmo sendo ele um apóstolo. Quantas vezes eu vi pessoas menosprezando o ofício de diácono na igreja, e é assim que o grande apóstolo Paulo, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, se apresenta. Para ele é motivo de honra ser um servo, pois servir a Cristo e a igreja são coisas que nós não merecemos. Por isso ele diz, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Ser servo é um presente, porque é isso que a palavra dom significa, não é uma conquista humana, é uma dádiva. E se é uma graça e é um dom, então é algo que Paulo considera bom, algo do qual não é digno, algo que ele não merece, porque é graça de Deus concedida a ele e concedida a nós. Em outras palavras, poderíamos também traduzir assim, fui constituído servo, conforme o presente de Deus, que eu não mereço, mas que me foi dado. E esta é a realidade de toda a igreja. Ser um servo de Cristo pela graça é receber uma força poderosa de Deus, como está escrito, pela força operante do seu poder. As palavras utilizadas pelo apóstolo Paulo aqui, força operante e poder, são palavras que deram origem à nossa língua, as palavras como, por exemplo, energia, que é força operante, e dinamismo, poder. Energia e dinamismo. Logo, os servos de Deus, eles não são apáticos, indiferentes, omissos. Pelo contrário, são completamente ativos, pois são cheios da energia e do dinamismo que vem de Deus, da presença do Espírito Santo em nós. Como um dinamite, a igreja deve ser uma verdadeira força explosiva neste mundo, destruindo as forças das trevas. Jesus nos deu a capacidade de sermos servos dele neste mundo. E este poder vem do Espírito Santo, dinâmico. Este poder foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes e nunca deixou de ser derramado. Mas vocês receberão poder, dinamismo, ser como um dinamite, um poder explosivo nesse mundo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo
e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Logo, a afirmação de Paulo demonstra o cumprimento profético, pois ele é um servo de Deus para proclamar o evangelho aos gentios. Aquilo que Jesus Cristo prometeu já está se cumprindo aqui na vida do apóstolo Paulo, até os confins da terra. Testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso está acontecendo com Paulo e essa mensagem chegou até nós no Brasil e nós estamos anunciando essa mesma mensagem no poder do Espírito Santo. Deus presente em nós, Deus falando com a gente, Deus nos movendo, Deus nos ensinando. Esse é o Espírito Santo até os confins da terra. E assim essa mensagem está indo adiante, porque esse poder da igreja não é o poder de alguém paradão mandando, mas é dinâmico. É o poder de servir uns aos outros. Assim Jesus demonstrou para nós esse poder em toda a sua vida, porque ele não apenas manda, acima de tudo Jesus é aquele que faz. E aí ele nos ordena a fazer simplesmente o que ele faz, como quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Em João 13, 12, 17, está escrito assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus servia com muita dignidade e amava muito fazer isso. Servir a Deus e as pessoas são atitudes de grande dignidade no reino do nosso Deus. É uma graça dele. E Jesus deixou bem claro aqui que a bênção não está apenas em saber disso, mas em fazer isso. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. João 13, 17. Vivamos essa graça. Somos servos pela graça.